Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação, tá certo? E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seus comentários, seus likes. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo de hoje. Eu quero tratar de um assunto que talvez para algumas pessoas não existe, mas eu quero falar sobre algumas experiências que eu tive aqui em casa com relação ao assunto que eu vou abordar. Não saia do vídeo, especialmente você que tem filhos, né? Você que é pai, que é mãe, é importante você assistir esse vídeo até o fim. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Gente, vocês sabiam que existem brinquedos consagrados e que trazem demônios, espíritos malignos para dentro da casa? Você sabia disso? E que perturbam crianças. E às vezes os pais não têm o discernimento, né? E muitas vezes maltratam as crianças, se irritam com as crianças, não se, não se dando conta de que por trás de uma travessura, por trás, né, de algumas situações, existem influências malignas, espíritos mirins que trabalham, né, para perturbar crianças. Eu já fui espírita, já fui desse meio, já fui, né, do ocultismo, eu sei o que eu estou falando. Bom, eu quero contar para vocês algumas experiências que eu vivi aqui em casa. Né? Eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio, de 3 anos agora, né? Ela fez 3 anos. E a primeira experiência que eu quero contar para vocês a nossa menina, ela começou uns dias, né? Jogar coisas no chão, tipo tapioca, né? Que aqui nós usamos muito isso. Tapioca, sal, açúcar, café e tudo de uma vez só. E a casa ficava, né? Uma bagunça, né? Só. E eu achava até então que era travessura de criança, afinal de contas, a gente precisa também ter o discernimento para saber o que é travessura de criança, o que é tolice de criança e o que é algo maligno por trás das atitudes das crianças. E eu dizia para minha esposa: não, é normal, é coisa de criança e tal. Só que a nossa menina, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente e ela é compreensiva. Por exemplo, se nós chegarmos em uma loja com ela e ela disser assim: papai, eu quero, compra tal brinquedo para mim, e eu digo para ela: não, filha, agora não, papai não vai comprar. Ela: tá bom, papai. Depois eu digo: minha filha, outro dia o papai compra. Ela se conforma, não é aquela criança de dar piti, né, de ficar fazendo, envergonhando a gente, chorando, batendo o pé: eu quero porque eu quero. Então ela é uma menina assim que ela é bem inteligente. Inclusive nós a levamos na pediatra e a pediatra falou assim, na época ela estava com 2 anos, né? A pediatra falou: vocês têm certeza que essa menina só tem 2 anos? Sim, doutora, nós temos. Ela disse: mas ela tem assim atitude de menino de menina de 4 anos, né? Muito inteligente, ela conversando, interagindo com a pediatra, respondendo tudo direitinho. E aí nós temos uma amiga, uma irmã em Cristo muito querida, que inclusive ela nos acompanha aqui no canal, ela mora em São Paulo, ela estava aqui conosco. Ela havia vindo passar o Natal e o final de ano aqui na nossa casa. E aí ela vendo a gente conversando com a menina e daqui um pouco a menina fazia a mesma coisa. A gente falava: filha, não pode, isso é errado e tal. E daqui um pouco ela estava fazendo a mesma coisa. E ela chamou minha esposa e falou: você não acha que isso é algo espiritual? E aí ela orou pela minha filha, né? Ela e minha esposa oraram. Gente, a menina nunca mais fez isso. Nunca mais fez isso. Bom, a outra experiência que eu quero relatar aqui é que a minha esposa, né? Ela era doadora de leite, né? Leite humano.
E aí a moça do banco de leite um dia ligou para ela e falou assim: ó, vou passar aí na sua casa, que eu tô levando umas coisas para sua bebê. Eu encontrei uma boneca aqui que é a cara dela. A minha esposa, tá bom. Aí ela trouxe umas roupinhas, trouxe uma boneca da Moama. E aí a minha filha nunca nos deu trabalho para dormir. E ela começou a não dormir mais. Ela levantava, né? Meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e aí a menina ficava pela casa, brincando, correndo. E aí tentávamos colocar ela para dormir, e eu sei que era um sufoco, era algo assim bem ruim, né? Bem ruim mesmo. E aí, isso durante 5 dias. E nós começamos a orar, porque nós entendemos que aquilo não era normal, né? E um dia, eu estava, a minha esposa estava tentando colocar a neném para dormir, né? E eu senti como se uma criança pulasse em cima da cama, gente. Foi real aquilo. Eu disse, meu bem, cadê a neném? Está no berço, está dormindo. Acabou de pegar no sono. Eu disse, não, mas pulou uma criança aqui. Não, não é ela. E aí nós fomos orar. E eu comecei a ficar todo arrepiado. E eu disse, meu bem, tem alguma coisa aqui em casa que está atraindo demônios que estão perturbando a nossa filha. E aí eu fui ao banheiro. No que eu fui ao banheiro, a minha esposa começou a orar e pediu para o Senhor que mostrasse para ela o que estava, o que tinha, né? Que estava servindo de brecha. E aí o Senhor, né, falou claramente com ela embaixo do baú da sua cama. E o Senhor foi dizendo para ela, tem uma sacola com isso, com isso e com isso. Quando ela abriu o baú, ela achou uma sacola. Tinha umas sandálias da Minnie, que a minha esposa tinha ganhado e estava guardando para doar, porque aqui a nossa filha não usa nada da Disney. Nada, irmãos, nada. E tinha essa boneca. E aí o Senhor nos mostrou que eram esses objetos. Nós, então, queimamos 2 horas da manhã. E acreditem, a nossa filha dormiu até 10 horas da manhã do outro dia e nunca mais ela nos deu trabalho para dormir, né? A última experiência que tivemos foi agora no dia 25, né? Dia 25 de maio. Eu estou gravando esse vídeo dia 1º de junho. A minha filha fez aniversário. E a tia dela deu alguns presentes, entre os quais ela deu um relógio da Princesa Sofia, da Disney. E a nossa filha começou, assim, ficar com dificuldade, se debatendo na cama e tal. E aí geralmente ela levanta, né, para mamar. E aí nesse dia ela levantou, foi para nossa cama. E a minha esposa viu que ela estava sem respirar. Aí a minha esposa balançou ela e ela voltou. Aí nós começamos a orar. E eu falei, bom, não está normal, isso não é certo, não está normal. E antes desse episódio, o Senhor tinha me acordado para orar, né? E aí o Senhor colocou no meu coração que eram brinquedos. Eu falei para minha esposa, meu bem, olha os brinquedos que ela ganhou. Ela disse, não, tem um conjunto de panelinha, tem um violãozinho e tal, tal. E aí, na hora ela não lembrou. E aí ela chamou a Sofia, que é a filha mais velha, né? E aí ela acordou e falou, ó, ela ganhou um relógio da Princesa Sofia, e a Princesa Sofia é da Disney. Irmãos, quando ela falou isso, o Senhor disse no nosso coração claramente que era isso. E aí nós desfizemos, né, desse relógio, e tudo passou, né? Irmãos, foi uma batalha tão grande, nós estávamos orando e nós sentíamos uma presença maligna, sentíamos assim, algo assim sombrio, sabe? Um arrepio tão grande, tanto eu como minha esposa sentimos isso. Então eu quero deixar aqui um alerta para você que é pai, você que é mãe. Cuidado com os brinquedos com os quais os seus filhos brincam, né? Cuidado com os brinquedos que você compra, tenha cuidado, preste atenção, pesquise, né, a origem, de onde veio, né? Porque isso é importante, irmãos. Existem coisas consagradas, né,
Cuidado quando oriente seus filhos, suas crianças, né, a não comer, né, doces, coisas dadas por pessoas que muitas vezes são coisas consagradas, né? Existem dois espíritos, né, que são homenageados com, e nesse dia as pessoas distribuem bombom, doce, essas coisas. Vocês devem, quem já, alguém, você talvez alguém já deve estar sabendo do que eu estou falando, né? Então, tome muito cuidado com isso. Eu lembro de uma experiência que eu presenciei. Eu era jovem, acho que eu tinha uns 20 anos mais ou menos. E numa igreja, uma moça, uma adolescente, ela estava com uma camisa chinesa, e ela ficou possessa. Ela começou a ter convulsões e ela ficou possessa. Sabe o que estava escrito na camisa? Filho do diabo. Irmãos, sabe, cuidado com o que você usa, né? Se você não sabe o idioma, procure traduzir. Procure saber o que está escrito, o que está escrito ali, o que significa aquilo ali, né? Isso não é brincadeira, irmãos. Isso existe, isso é real. Não é coisa de crente fanático, isso não é coisa de crente doido, não. Isso é real, isso existe. As trevas existem, né? Não à toa que o apóstolo Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Então, eu quero deixar esse alerta, sobretudo para você, papai, para você, mamãe. Cuidem dos seus filhos, tenham cuidado com brinquedos, utensílios que seus filhos têm dentro de casa. Tomem muito cuidado, né? Eu estou falando isso não porque alguém tenha me contado, não, eu vivi essa experiência. O que eu relatei aqui para os irmãos, eu vivi. Inclusive, a irmã que estava aqui em casa, que ela nos acompanha no canal, ela pode inclusive confirmar isso, colocando aí nos comentários, né? Confirmando essa experiência que nós vivemos aqui em casa. Então, eu quero deixar esse alerta para você. Papai, mamãe, você que é responsável, né? De repente você é um tio, uma tia que né, tá criando uma criança. Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado, porque as trevas, elas existem, o mal existe, né? Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Eu louvo muito a Deus porque sempre quando algo entra aqui em casa digamos, que não é consagrado ao Senhor, que traz, né, perturbações, o Senhor sempre nos mostra, Ele nunca nos deixa enganados. Então, irmãos, quero deixar esse alerta para você. Amém? Ore comigo em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, por esse privilégio de compartilhar, Senhor, essas experiências, para que pessoas possam estar atentas no cuidado com as crianças. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção possa chegar em cada lar, cada pessoa que assistiu, cada pessoa que vai assistir, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar. Se houver alguém, Senhor, desempregado, com as portas fechadas, que o Senhor possa abrir. Se houver alguém, Senhor, enfrentando um problema de saúde, que o Senhor possa operar um milagre. Se houver alguém, Senhor, com problemas familiares, casamento à beira da separação, que o Senhor possa promover, Pai, a restauração deste lar. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Ney.